termo de colaboração número 3, que presta ao senhor João Sequeira de Santana Filho, no dia 6 de março de 2017, na sede da Força Tarefa Lava Jato do Estado do Paraná, em minha presença, do Procurador da República Robson Bom e do Promotor de Justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Também estão presentes os defensores constituídos João Santana, Dr. Beno Brandão e Dr. Alessi Brandão. O senhor João Santana, conforme o senhor já leu a altitude desse termo de declaração, o senhor celebrou um acordo com o Ministério Público Federal e pergunto ao senhor se o senhor se compromete a prestar esse depoimento, esse termo de colaboração, abdicando do seu direito ao silêncio e comprometendo-se a falar a verdade. Sim. Dito isso, na sequência dos depoimentos anteriores, eu relembro que o ato aqui encontra-se gravado em arquivo audiovisual e que, em decorrência disso, não será reduzido a termo. Esse anexo referente ao termo de depoimento número 3, o senhor intitulou como relação com a empresa Odebrecht. Sobre esse anexo, o que o senhor teria a falar, senhor João Santana? Vai continuar exatamente o relato que já foi iniciado um pouco nos outros anexos. É que a Odebrecht se aproximou de nós da Odebrecht, a partir de uma intermediação do Partido dos Trabalhadores, através do Antônio Palocci, etc. Como essa relação foi uma relação que foi se tornando mais contínua, por causa das campanhas que o PT precisava financiar, estabeleceu-se também uma relação de confiança entre as duas empresas, a minha empresa e a Odebrecht. A partir de então, nós fomos convidados pela Odebrecht para fazer campanhas em alguns países. Ou fomos sugeridos, ou melhor, 2 ou 3 campanhas, ou todas essas campanhas, o relato pelo menos que nos trouxeram, é que os presidentes ou os candidatos de determinados países queriam que nós fizéssemos a campanha. E como eles nos conheciam, eles estavam se prontificando a fazer esse contato inicial. Isso ocorreu com a campanha de Angola, de reeleição do presidente José Eduardo Santos, aconteceu com a campanha do Panamá. E o candidato era através do presidente Ricardo Martinelli, mas o candidato era a sucessão dele, era José Arias. Era o vice dele? Não, o vice dele foi que rompeu e terminou eleito. Isso aconteceu essa vez. Eles também tentaram, inclusive, e eu não aceitei, que eu me engajasse em 2 campanhas. Mas uma em Gana, da reeleição do presidente John Mahama, e que também assumisse a campanha do ex-presidente Alan Garcia, para as últimas eleições no Peru. Eu não quis fazer. Não quis fazer, inclusive, porque as pressões ocorriam exatamente em 2015, quando já estava em andamento a Lava Jato. Quando também eu tinha outras campanhas que eu estava tocando e não me interessava, mas foram insistentes de votar. Só que, na campanha de Angola e a campanha do Panamá, como havia relutância de minha parte em fazer, por que agora? Porque era campanha complicada do ponto de vista político, complicada do ponto de vista de segurança, e a do Panamá também era uma questão até mesmo de afinidade ideológica. A pressão foi se dando e eles também, para forçar ou para apressar o meu convencimento, pediram a ajuda do presidente Lula também. Então, quando o presidente Lula, no caso Eduardo Santos, foi a Angola, o presidente Eduardo Santos falou para o presidente Lula que havia interesse em me conhecer e estava na visita, o Emílio Odebrecht também estava. Na volta, o presidente Lula falou comigo que se eu queria fazer a campanha de Angola, que era interessante, que era
uma campanha que ele também tinha interesse. Esse ponto foi onde? Esse pedido do Lula? Onde é que você... A mim? É. Aqui no Instituto Lula. Instituto Lula, isso em 2011, talvez. Foi logo depois da visita dele a Angola. Uma visita que... O senhor falou que o Emílio também estava... Não. O Emílio, nunca tive com o Emílio salvo naquele telefonema. Mas o Emílio, ele era portador que havia um forte interesse do Emílio, porque eu sabia também que o Lula me falou disso, sobre esse interesse. A mesma coisa do Panamá. No Panamá eu tentei escapar de várias formas de fazer a campanha do Panamá, e eles pressionaram o Lula também. E o próprio, eu usei um argumento do presidente Lula que, olha, o Torrijos, que é mais afinado com o campo político de esquerda, pode ser candidato. Então fica ruim de fazer a campanha do candidato Martinello. O Lula até ponderou, disse, se o Torrijos realmente é candidato vai ser complicado, mas aí reforçou-se a pressão da Odebrecht e terminou. O Torrijos não saiu candidato e o próprio Lula me forçou, mas me convenceu a fazer também essa campanha, que era a campanha que ele também era amigo do Martinello, etc. Não que eu sentisse nenhum interesse mais forte do ponto de vista político ou qualquer interesse do Lula, salvo prestar um serviço ao empresário amigo, de alguma maneira. Mas todos esses pedidos do Odebrecht, que você citou vários países aí, eram pedidos do Odebrecht e do Lula? Ou tinha algum... Terminaram sem pedidos, porque eles terminaram pedindo a interferência do Lula para apressar a minha decisão. Então, no caso do Panamá... Mas o interesse primário, a primeira pessoa que procurou foi o Odebrecht? O Odebrecht sempre trazendo um recado do candidato. No caso de Angola, que Angola tinha tentado contatos. Mas eu quero saber o seguinte, o Lula entrava nisso como reforço quando o senhor estava relutante. Exatamente, como uma espécie... Era do Odebrecht, e como um apadrinhamento. Então o Odebrecht pedia para o Lula... Pedia para o Lula, sem dúvida alguma. E o Emílio, pelo menos. O Emílio pediu para o Lula conversar com o senhor, né? E o senhor falou que fez Angola e Panamá. E no caso não fez Gana. Gana não fez, mas Gana não houve interferência de nenhum tipo do Lula, nem Gana, nem Alan Garcia do Peru, que eu não quis fazer. Exatamente. E Venezuela? A Venezuela é um outro tipo de abordagem. A Venezuela se dá via o PT e via o embaixador da Venezuela na época, que era o Maximiliano Alvear, que hoje é embaixador da Venezuela nos Estados Unidos, que era embaixador no Brasil. E era uma pessoa muito bem relacionada com o Partido dos Trabalhadores e com empresas que prestavam serviços também ao governo, que tinham negócios na área. Então, Andrade Gutierrez, Odebrecht, sabe, essas duas que tiveram papel. E foi através dessa aproximação que o Maximiliano fez contato para que a gente fizesse a campanha do Venezuela. E o Lula também tinha interesse, no caso, de ajudar o Chaves. O Chaves. Era a campanha do Chaves. Nós não fizemos a campanha do Maduro. Depois que fizemos o Chaves é eleito, já doente, e morre na sequência. A do Maduro, que muita gente, inclusive a imprensa, vários lugares, disse que nós não fizemos. Mas o Maduro se apropriou praticamente da campanha do Chaves e repetiu peças nossas que eram para o Chaves, inclusive todo o slogan, marca, etc. Mas nós não fizemos Maduro. Quem pagou essas campanhas? Essas campanhas do Chaves... Primeiro Angola, fala muito por Não, Angola, eu volto a dizer, eu vou dar uma coisa genérica, a Mônica tem todas as condições de... Uma parte foi paga, uma boa parte paga pelo próprio partido, o MPLA, que é um partido que tem dinheiro, e outra parte também foi paga pela Odebrecht. O montante disso, na colaboração de Mônica, quem é que tratava das finanças disso, deve estar bem determinado. Eu não sei de memória exatamente o que corresponde. Em Angola, sim. Em Angola. Todo o que é o pagamento da Odebrecht foi para Caixa 2. Foi Caixa 2 e na Shellville. Tem depósitos lá na Shellville, da campanha da Venezuela, da campanha de Angola e da campanha do Panamá. Dessas três campanhas. Não me lembro exatamente os valores, qual foi a parte, quanto foi, mas Mônica tem tudo isso anotado nos anexos dela. Sim, pois não. Então, esse anexo faz a relação com o Odebrecht. O senhor fez essa introdução falando dessa participação do Odebrecht nas campanhas internacionais. Porque aí ela assume um papel mais proativo. Quando nas campanhas nacionais, ela está prestando financiamento para o Partido dos Trabalhadores. Aí o senhor já falou, já narrou aquela dinâmica do Palocci, aquela relação do Palocci com a própria Odebrecht. O senhor falou até que no início surpreendeu, né, pelo PT ter essa relação com a Odebrecht. E
Mas o senhor também falou, passando no depoimento anterior, de 2 campanhas municipais. E a campanha de Marta Suplicy, Sim. essa também em 2008, e a campanha de Gleice Hoffmann para a Prefeitura de Curitiba. As 2 campanhas teve parte dos recursos, e que a Mônica pode definir quais foram, pagas por esse caixa do PT, essas campanhas. O montante exatamente não sei. O senhor fala caixa do PT, essa conta... Não, essa conta corrente via Palocci, esse fundo, onde foi se acumulando dívidas, onde foram rolando as nossas dívidas, e foi virando uma coisa perigosa do ponto de vista de empresarial, porque as dívidas se acumulavam, pagavam uma coisa que ficava para trás, outra, e a dívida se alongando. Mas nós tínhamos, porque nós não tínhamos receio, eu tinha um receio de chegar a um ponto onde, como eu disse, virar uma pirâmide que disparasse, e aconteceu mas isso. O senhor já estavam devendo, o senhor fez mais... Aí vai rolando, porque paga... O senhor fez o quê? Fez a da Gleice? Da Gleice eu fiz, Fez a da Marta? A da Marta também. E depois, o senhor fez ainda... Não, aí depois vem a campanha, a primeira campanha da presidenta Dilma. Mesmo assim, com a dívida, o senhor fez? Fez com a mas a dívida vai sendo paga. E aí sim, o fato de fazer é como pedalar uma bicicleta. É se você tem um cacife que eles precisam de você para fazer uma outra campanha, significa que eles vão lhe pagar. Eles vão pagando o atrasado. Então cria-se um círculo vicioso quase. Você vai fazendo novos serviços para receber, e etc. Mas existia uma relação de confiança. A relação de confiança é saber que há interesse acho que nós já conversamos em outra oportunidade informalmente sobre isso, porque havia o aval de uma empresa importante, havia aval dos principais líderes políticos do PT. Então essa dívida, mas uma dívida que se alongou, e por isso mesmo, e é prática normal no marketing político, como as dívidas por Caixa 2 e até por Caixa 1, essas dívidas são longas, é por isso que uma das razões do preço ser mais alto, tem o overprice, tem um spread, para usar o termo técnico exatamente, que é sabendo que você vai passar muito tempo a receber, o preço aumenta também por causa disso. Aí o senhor estava falando que chegou um ponto que a dívida ficou muito alta, e tal, e aí o que aconteceu? Nesse momento foi quando tem a primeira campanha da Dilma. E aí, a dívida estava em quanto? Aí não me recordo. Em torno de... Não sei, e talvez tenha aí, a Mônica tem todas as condições de dizer isso aqui essas anotações, é isso. Onde é que está? Daqui já paga superior a 21, mas essa que está se referindo aqui já é no final. Isso foi a perda final que nós tivemos. Tá, quando se interrompem os pagamentos. Em 2015. O senhor chegou na que foi. Teve, agora eu me recordo. Teve uma dívida, perdão, agora que eu me recordo. Mônica me corrigiu, não. Fica uma dívida da campanha da presidenta Dilma. A primeira campanha, uma dívida de 10 milhões. Acho que em termos de 10 milhões. São esses 10 milhões que depois o Vacari pede para ser saldado pelo Zibi, quando já estava isso para começar a campanha, para ser saldado pelo Zibi, e acho uma parte pelo Ike Batista. Então, peraí, não sei entender. Até então, quem era a patrocinadora dessas, quando tinha essas dívidas e tal, era o Odebrecht. Aí nesse momento. Por que mudou isso? Me surpreendeu. E surpreendeu a Mônica. Por quê? O que aconteceu a gente não sabe. Aqui chegou um ponto onde a pressão era muito grande da nossa parte. Só uma parênteses, essa pressão era grande em quem? Era no Vacari? Era no Vacari. Não, nesse caso era Vacari. Palocci já nós. O senhor mencionou em outro anexo o alerta vermelho. O que é esse alerta vermelho? O alerta vermelho é quando o presidente Lula também foi informado dessa, e a presidenta Dilma foi informada também por mim de que havia uma dívida alta que a gente não tinha condições de pegar uma outra campanha sem ser pago. Ela disse que ia ajudar a resolver, e é aí que Vacari também entra em contato com Mônica e diz: olha, a situação está difícil de saber o pagamento pela via que você tem recebido, nós vamos tentar apressar então por outros caminhos. E aí foi que pela primeira vez se recebe recursos, e até me surpreendeu, mas me surpreende na medida de que surgem novos personagens, mas não que fosse algo que viria a ser revelado depois na dimensão que se revelou. Do SVI e do Ike Batista. Quando foi isso? Isso exatamente já é para a campanha de 2014, já é perto da campanha de 2014, mas referente à campanha de 2010. Esse pagamento,
acho que ocorre em 2014. Ou depois da campanha de 2014, mas como dívida referente. Essa é uma coisa que, como é tudo muito confuso, a explicação dessa forma, porque ficou confuso até a forma de pagamento, que Mônica tem organizado isso melhor. Qual que é a dívida nesse momento? Da campanha de 2014, ficou um remanescente de 10 milhões. Na minha memória, que eu acho que isso pode ser conferido, Mônica pode falar melhor. Perto da campanha de 2014 havia uma dívida... Não, na campanha de 2010, perdão. Quando estava se encostando em 2014. Então, perto da campanha de 2014, havia uma dívida do Partido dos Trabalhadores com o colaborador de cerca de uns 10 milhões. 10 milhões. Mônica conseguia ainda, e ela pode esclarecer como, separar os pagamentos do que, mesmo com a conta conjunta, digamos assim, e atrasos que eram remanescentes de campanha, e entrou a campanha do Haddad também. Aí aqui vai começar a entrar a campanha do Haddad, que é de 2012, é a campanha do Haddad. Então, ela separava numa conversa que tinha, mais aí já era convocatória. Em 2012, você falou da prefeitura, campanha para Marta... Gleice. Não, Marta e Gleice foi Senado em 2010, é isso? Não. Foi 2000, e na eleição municipal 2008. 2008, tá. 2008. Aí o senhor falou do Haddad em 2012. 2012. Teve Haddad e Patrus Ananis. Haddad já era o que acontecia? As campanhas mais importantes do partido, seja presidencial ou municipal, não podia ser de governador, eu fazia. Por que ele não fazia de governador? Porque era junto presidente e a presidenta Dilma não admitia de forma nenhuma, nem eu queria me dividir. Tanto que na eleição de 2014, quando, inclusive, houve uma certa pressão do presidente Lula para que eu fizesse a campanha do Padilha em São Paulo, ex-ministro da Saúde, candidato de São Paulo, e cheguei a conversar, até ajudar na pré-campanha, a presidenta Dilma me proibiu taxativamente. Disse, não, você não vai fazer o Padilha. Tanto que eu fiz a pré-campanha, organizei e depois saí. Mas fiz uma parte de pré-campanha do Padilha. Então, esses 10 milhões eram dívidas referentes às campanhas de Marta Suplicy? Não, eu acho que essas 10 milhões já era diretamente separado da campanha de dívida, da primeira campanha da presidente Dilma Rousseff. Da primeira campanha da presidente Dilma Rousseff. Mas como a administração dessa dívida, das finanças da primeira campanha, ainda se deu sob controle do partido total do Acari e para o presidente Lula, a presidenta Dilma não acompanha. Ela passa a assumir mais, pelo menos nas negociações conosco, na segunda campanha, os compromissos que não foram cumpridos. A maioria deles não foi cumprido. Mas isso é uma coisa de um outro anexo. Não é. O assunto foi levado a Vacari, que daí... foi levado por Mônica. Tudo isso, na verdade, eu venho a saber, não isso para isentar-me de nada, mas Mônica era quem tinha, que carregava esse peso nas costas, era quem conversava com o Vacari e tal. E ela detalha os encaminhamentos. Mas ela falava para o senhor, né? Não, falava, está atrasado. Mas aí como conseguiam receber aquele... Sim, aí quando chegar no limite que estava, foi quando eu falei com a presidente Dilma também. Isso já é na beira de 2014, ou durante 2014. Então, vermelho, o senhor entrava e cobrava. E cobrava, dizia, olha, está acontecendo, e era ciência dela que era um pagamento extra, que era um pagamento de caixa 2, que não podia ter uma verba como essa, uma dívida dessa, que não estava na prestação de conta do partido. Então, quanto a isso, o senhor conversou, então, especificamente sobre essa dívida, o valor? Com a presidente Dilma, sim. Quais foram as oportunidades que o senhor conversou com ela? Conversar várias vezes sobre isso, porque eu tinha contatos constantes com a presidenta por causa do acompanhamento normal que eu fazia da imagem dela e por causa desses intervalos de campanha, desses intervalos de uma campanha para outra. Eu era maqueteiro eleitoral e que terminei prestando serviços regulares dentro desse bojo das campanhas. Porque sempre, todo ano tinha campanha, praticamente, de 2 em 2 anos. E as campanhas mais importantes do partido eu fazia. E também não me deixavam eu pegar a campanha de nenhum outro partido. Ao contrário, algumas vezes campanhas
que o PMDB começava a me pedir para fazer campanhas regionais, a própria cúpula do partido ia pedir para que eu não fizesse, que eu só fizesse campanha do PT. E onde que o senhor conversava com ela sobre isso? No Palácio Alvorada. Eu tinha encontro, eu tinha 2, 3 vezes por mês, umas 2 vezes por mês, eu almoçava e jantava com ela. E qual que era a determinação que ela dava daí? Qual que era o encaminhamento? Em relação aqui, o senhor pergunta. Essas dívidas. Essa dívida isso aí você tem que ver. Vamos ver junto, mas você tem que ver junto ao partido, ao Vacari. Eles têm que resolver. Por quê? Aí é que tem um dado interessante, que certo dia ela me disse, havia recursos para serem pagos já na campanha de 2010. Isso não era para existir essa dívida, porque já estavam definidos os recursos que era o pagamento de vocês. O que eu soube é que houve desvio de pagamento para um outro pagamento. Eu não sei que outro pagamento foi. Houve um desvio para outro pagamento. E aí ela disse, e isso não pode mais se repetir. Por isso, eu criei uma forma, queria uma forma segura para a próxima eleição de 2014, onde não tem atrasos e nem houve nenhum prejuízo em relação a vocês. Qual seria essa forma? Essa forma, que está explicado, é o próximo anexo, e que faz parte também do anexo de Mônica. Não? Seria com Manta ganha? Como? Tem uma hora que o Manta ganha. Exatamente. Houve, de certa forma, eu manuseando agora aqui os anexos, como o senhor mesmo previa, houve alguns, mas é para manter a estrutura da narrativa, fica melhor. Sim, então, mas fazendo um apanhado agora, isso que o senhor está começando a narrar agora da eleição da Dilma, aconteceu com o Lula também. Então, atraso de pagamento, e o candidato sabia dos atrasos. Sabia dos atrasos, foram pressionados. Era o único momento onde eu é que pressionava, porque Mônica, na verdade, não tinha, digamos, a estatura desse contato para ela, com os interlocutores, era com os intermediários, querido, Palocci. Mas tanto os dois candidatos, tanto o Lula quanto a Dilma, sabiam que quando falavam em atraso em pagar isso, sabia, não estavam falando de dinheiro do PT, não. Não, sabia claramente. Outra pessoa ia pagar isso. Não, era dinheiro que não era, que era de Caixa 2, que era dinheiro que não era do fundo regular partidário. Era o que estava prestando contas lá no TSE. Exatamente, não era. Ele sabia que sim. E no caso sabia, o Lula sabia que era do Odebrecht. Lula sabia quem seria o pagador. E a Dilma também sabia? Eu acho que sim. A partir de determinado momento, sim. A partir de determinado momento, sim. Vou falar. A Dilma é o próximo anexo? Você quer encerrar esse dia, continuar a gente falando? Encerrar, então, temos o próximo 3.